Oi, Clias. Oi, Mauro. Oi, Maringoni. Bom, mais uma vez, um prazer assistir a aula do meu amigo, meu colega, meu camarada, enfim, sobre relações internacionais. Vocês não se preocupem, não. Eu vou mandar a nota fiscal da hora extra, mas foi um grande aprendizado. O Beto realmente é uma maravilha, né, nessa hora. É legal. Muito bom. O Paulo está acordado desde as 5 da manhã, quando ele me mandou uma mensagem. Ele já nadou 6.000 metros, já correu não sei quanto, já andou de bicicleta. Ele está todo pimpão aí, pronto para a briga. Olha. Paulo, alegria ter você aqui. Vocês dois atletas aqui, impressionante. O Mauro é um ciclista também, vai fazer o Tour de France, que o Paulo já deve ter feito várias vezes, porque morou lá. Legal. Maringoni, super obrigado. Boa continuidade de semana para ti. Semana que vem tem mais. Abração. Eu que agradeço. Observou, hein? Todo mundo de olho domingo na Alemanha. Eleição alemã, sim. Domingo. Fundamental. Bom, beijos e abraços para todo mundo, gente. Obrigadíssimo, Mauro. Tchau, tchau. Boa semana. Vou assistir o Paulo agora. Legal. Paulo Clias. Então, como eu disse, é um assunto surpreendente. Em geral, o Paulo vem aqui para tratar de economia brasileira. Não, vamos tratar de outro assunto, que é a Argentina. Talvez o maior escândalo político da história da Argentina desde o fim da ditadura militar. Esse escândalo do presidente da Argentina fazendo promoção de uns bandidos das criptomoedas, né? Um negócio assim, tá? Tem gente dizendo que ele cai. Não sei se cai, mas é um negócio impressionante. Essa aqui é a manchete da página 12, que tem feito manchete sobre manchete, ironizando em cima do Milei. Eles são de oposição, são vinculados aos peronistas. Traga moedas, come moedas. E aí falando exatamente deste cenário. Olha, ontem o bicho pegou de novo na Argentina. Cada vez são mais empresários-chave do mundo criptomoedas, que falam de subornos ao redor desta tal cripto S-Libra, né? A Libra. A atenção agora se concentra no obscuro papel de Hayden Davis. É um estadunidense que quem está no olho do furacão, no centro, é o cara que bolou o esquema todo, que se vangloriava de seus laços com Milei, que agora diz que sua vida corre perigo. No meio do escândalo, foram apontados o assessor presidencial Augusto Lage e o empresário tech Maurício Novelli. A coisa está muito feia mesmo, muito feia para o lado do Milei. Olha isso aqui. Manchete, gostei demais dessa manchete de ontem, do página 12. Kryptonita. Gostei da manchete. Dios me libre. Eles estão tirando um sarro, realmente, do Milei, que ele é, né, todo metido, faz cena, né, de católico. Então é Dios me libre, mas me libre da Libra, né? Não me livre. E aqui interessante, que é o La Nación, que é um jornal da direita argentina, quase que da extrema, é o Estadão, mais ou menos, da Argentina, né? O Clarim, talvez mais a Folha, mas que está caindo matando em cima do Milei. E ontem, mais até do que o Clarim, e ontem divulgou uma troca de mensagens desse empresário, né? Tem cara de moleque, inclusive, né? Mas é um bandidão. Esse Hayden Davis, esse empresário dos Estados Unidos, eles veicularam uma troca de mensagens via WhatsApp dele com um investidor ligado ao grupo dele, no qual ele diz isso, querido, nós também, como é que é? Querido, nós também podemos... We can also have... O tweet do Milei, né? Exato. Nós podemos trocar tweet com o Milei e encontrá-lo pessoalmente para fazer a promoção, né? Para fazer uma promoção. Eu controlo aquele cara. I control that nigga, aquele cara. E o cliente dele, ou sócio, sei lá quem que é, dizendo, that's fucking sick. Ou seja, é uma loucura.
tá? E ele diz assim: eu mando dinheiro para a irmã do Milei. E ela assina o que eu digo e faz. Não, e ele assina. E ele assina, desculpa, ela não. E ele assina o que eu quero e faz o que eu quero. Impressionante, realmente. Né? Tá aí. Essa é a revelação do La Nación ontem. Abalou a Argentina. Tá? O Clarim também, vamos dizer assim, se o La Nación é o Estadão, o Clarim talvez seja a Folha, vamos dizer assim, na Argentina. Algo parecido com isso. Ambos inimigos figadais dos peronistas lá. O La Nación, uma bala que perfura a confiança e a autoridade de Milei construídas com a economia. Enquanto Milei está indo super bem na economia, na visão deles, né, está liquidando o povo argentino, agora apareceu essa história. Aiden Davis, La Nación, ontem essa manchete. Essa que eu mostrei é de ontem à noite, essa é do começo do dia. Aiden Davis, o cérebro detrás da Libra, mantém o contato aberto com o governo Milei. Não é só com o Milei e com a irmã, não, tá? Tem uma entrada direta. La Nación anteontem, dizendo o seguinte: o PRO é o partido do... Me ajuda? Do Macri. Né? Fundamental para a sustentação do Milei. Né? Ele foi presidente da Argentina, ele é da direita, indo para a extrema-direita, mas ele acabou apoiando o Milei, integra o governo Milei e é um cara-chave nesse momento, porque ele tem um controle sobre o judiciário da Argentina amplo, né? E aí o partido dele aprovou uma nota de intensa preocupação em relação ao escândalo, diz que o que aconteceu é grave, e o próprio PRO dizendo que o entorno presidencial está envolvido. Aí o nosso Paulo Clias escreveu esse artigo, está no GGN e em outros veículos da mídia brasileira, porque o Paulo Clias é isso, ele escreve e sai um monte de gente publicando. Quando a gente tiver o nosso portal, o nosso site, vai publicar aqui também. Milei, criptomoeda e financismo. Eu queria, então, um olhar teu para o que está acontecendo na Argentina e o que lições tem para nós aqui. Paulo Clias, saudado por mim e pelo Guilherme Rodrigues, que chega como novo membro também. Bom, então, Mauro, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Uma saudação especial a todas e todos aqui do canal, cada vez mais se firmando, né, como efetivamente o programa, né, quer dizer, da esquerda brasileira, né, com uma qualidade, não é porque a gente é amigo, não, mas eu sou seu fã de audiência, quando eu não posso assistir ao vivo, eu assisto no que a gente chamava do videotape, né? Mas, enfim, o fato é o seguinte: eu peguei o mote, né, dessa crise política, né, mais imediata na Argentina e a questão da criptomoeda, para depois, vamos ver se a gente tem tempo também, discutir a questão de como não existe regulação no sistema financeiro de uma maneira geral no mundo hoje e principalmente na esfera internacional. Mas começando pelo caso do Milei, quer dizer, o que é? Ele teve uma crise política porque o presidente da República, isso é uma coisa muito séria, né? Quer dizer, ele se envolveu diretamente, como está colocado nos documentos aí, né? Para promover, fazer propaganda, fazer marketing, é uma loucura, de criptomoeda, né? Quer dizer, e uma criptomoeda muito especial que nos meios, né, dessa coisa financeira associada, né, com o submundo da Deep Web, etc., eles chamam de meme-moeda, né, que é diferente ainda de criptomoeda. Primeiro ponto a gente vê é o seguinte: isso não é nada moeda, nem a criptomoeda é moeda, nem essa meme-moeda é moeda. São papéis, tá certo? Eu e você, Mauro, a gente pode decidir agora, vamos lançar a meme-moeda do Paulo e do Mauro? Vamos. E a gente lança isso porque é uma atividade meramente especulativa. E essa meme-moeda ganha esse nome por quê? Porque, ao contrário da criptomoeda, que ainda tem alguma relação com grandes empresas, com setores, com atividades, a meme-moeda não. Ela é uma iniciativa que ganha força e expressão a partir do quê? Do impulsionamento, se é que existe essa palavra no dicionário, né, no WISE, eu vou ver depois, mas de ter sido impulsada, catapultada por personalidades ou do mundo da política, mas principalmente do mundo da internet.
Então, o Trump fez isso, o Musk fez isso, e envolveram o Milei, ele deve ter adorado, porque ele achava que isso ia bombar, tá certo? E aconteceu exatamente o contrário, porque criptomoeda e meme moeda não tem nada a ver com a economia real, tá certo? Quer dizer, por que o dólar é uma medida, uma moeda e um papel que é aceito? Tá certo? Ou a Libra era antes, a Libra esterlina, nos tempos glórios da Inglaterra, etc. Porque tem uma coisa nos processos monetários e macroeconômicos que é ligada à questão da credibilidade. As pessoas acreditam que o dólar vale. Uhum. Se eu te oferecer, quer comprar uns papéis aqui que são dólar, porque você vai viajar, etc. Por quê? Porque você acredita que aquilo é dólar, eu acredito que para quem você vai pagar também acredito. Se a gente criar a nossa moedinha aqui, ninguém vai querer aceitar ela numa transação, tá certo? Tanto que a origem etimológica, né, das palavras, o que é uma letra de crédito? Né? Quer dizer, o que é uma operação de crédito? Isso remonta ao latim, credere, acreditar, ter fé. No fundo é isso, tá certo? Porque lá para trás, na época de antes ainda do capitalismo consolidado, dos bancos, etc., né? Quer dizer, nas chamadas cidades-estados, na antiga Roma, na Itália, né? Quer dizer, as instituições, as pessoas, as empresas ofereciam, olha, Mauro, eu te dou um papel e você me antecipa um recurso. E esse papel é o quê? É um crédito, né? Quer dizer, é uma promessa minha de que eu vou te pagar o valor que se me antecipou em X% majorado no dia tal. É simplesmente isso. E a criptomoeda não tem absolutamente nada a ver com isso. Quando o Milei coloca no seu tweet os elogios, né? Não, viva a criptomoeda, dizendo, olha, eu dou o meu aval, comprem, alavanquem, porque vocês vão ficar ricos. É numa pegada que a grande imprensa está chamando equivocadamente, há já um bom tempo, né? Que eles chamam do anarcolibertários, né? Quer dizer, esse pessoal realmente da extrema-direita que é tão antissistema, ou pelo menos se declara tão antissistema contra tudo que está aí, mas pelo lado conservador, pelo lado do individualismo, do egoísmo, da iniciativa cada um por si e todo mundo contra todos, tá certo? Que acaba pegando isso, quer dizer, então vamos fazer alguma coisa, entre aspas, contra o sistema. Só que o cara virou presidente da República. E o que aconteceu? Em poucas horas, depois, foram questão de horas, hein? Depois que ele lançou esse tweet, supostamente para alavancar essa iniciativa do cara que diz que, né, paga uma propina para ele e para a irmã para conseguir de tudo no seu governo, aconteceu exatamente o oposto, porque não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com fundamentos macroeconômicos, etc. E a coisa caiu, a cotação, em 93% da noite para o dia. Diz que o que valia 4 bilhões de dólares passou a valer 103 milhões de dólares, então se estima que os espertos aí ganharam, né? Mas se estima que as pessoas perderam mais de 100 milhões de dólares nesse golpe, né? Porque é um golpe, né, Paulo? É um golpe. O pessoal, não sei se os mais novos se lembram, aquilo que a gente chama das pirâmides Ponzi, né? Quer dizer, que é aquela coisa, você cria um clima de que está tudo indo bem, então eu lanço uma iniciativa, você lança, a gente vende para pessoas, enquanto o processo está andando, todo mundo tem a ilusão de que está ganhando. Porque é uma coisa especulativa de cassino, tipicamente. Só que na hora que para, por alguma razão, né, alguém é preso, alguém não sei o quê, der um escândalo, o que acontece? Quem está parado fica com o mico na mão. É aquela coisa do mico do jogo de baralho. E o que você diz? Quer dizer, os espertalhões iniciaram e caíram fora. Eles realizaram o lucro deles que eles queriam naquele momento, passaram o bastão para frente, né? E quem chegou por último, é sempre assim que acontece, inclusive na Bolsa de Valores, nessas coisas. Quem chega por último, não, eu estou sabendo que tal papel está muito bom. Não, meu amigo, você entrar nessa é uma roubada, porque quem ganhou já ganhou e já saiu, e está assistindo o drama. E vai comprar justamente quando o valor desse papel estiver no pó, né? Que é o que está acontecendo agora, infelizmente, com os milhares de poupadores que entraram nessa aventura
por uma irresponsabilidade de um presidente da República. Isso é uma loucura. Agora, se vai dar impeachment ou não, a gente não sabe. O cara relativamente controla o Congresso, aquela coisa toda. Mas as classes dominantes argentinas não estão dando nenhum sinal de que vão largar a mão dele, né? Eles perceberam, estudando um pouco aquela coisa, né, da realidade do Cono Sul, quer dizer, veja o Collor, né? Não é que é para fazer uma comparação absoluta, mas também é um cara que chegou num momento contra tudo, contra todos, com um discurso super conservador, liberal, não sei o quê, e quando veio o escândalo, quer dizer, uma parcela das classes dominantes que havia apoiado ele, apoiou o impeachment. E devem ter se arrependido, porque a partir do impeachment do Collor, quer dizer, você teve algumas outras mudanças importantes no país. Na Argentina, não sei, realmente a gente tem que esperar um pouco essa poeira baixar para imaginar o desdobramento político. Agora, o custo está dado, né? Quer dizer, o arranhão ficou. Vamos ver o que vai acontecer com o Milei como presidente da República, né? E aí é o seguinte, a fúria, né? Porque também, vamos combinar, eu, nem o Paulo, nem imagino que a maioria das pessoas que estão aqui entrariam nessa história das criptomoedas lá do Milei, tá certo? Então, o que tem como a gente dizia antigamente nos golpes da Bolsa aqui, não tem nenhuma velhinha viúva que investiu nessas cripto. Então, tem uma molecada que ficou milionária nessas coisas nesses processos aí de especulação, como criptomoedas, e que levou um tombo absurdo. Então, o que a gente tem visto de vídeos, sobretudo no Twitter, deixa eu mostrar aqui, da expressão de raiva, de ódio, tá? Patético, mas também não deixa de ser divertido ver essa turma quebrar a cara e pedindo a cabeça do Milei, gente dizendo que vai matar o Milei. É chocante, olha aquí. Miles han perdido su dinero en la última criptoestafa que esta vez involucra al presidente de Argentina. ¡El presidente de Argentina! ¡Y no tengo dinero ahora! The president of Argentina farmed us. Javier Milei promocionó en sus redes la criptomoneda Libra, que había sido creada tan solo minutos antes. Sus seguidores, confiando en su recomendación, compraron masivamente la moneda, subiendo su valor de 0 a $4,7. Pero esto no duró mucho, porque los principales inversores... E tá aí. E vídeos do pessoal xingando, histérica, com as perdas, mas sobretudo histéricos, né? Homens, né? Quem aparece mais são os homens aí nesse processo aí. Entraram pelo cano, né? Agora vamos ver se o Milei vai entrar também. Me parece que, em que pese o La Nación está extremamente crítico em relação ao Milei, talvez algum diretor do La Nación tenha perdido dinheiro também. O Clarim está bem mais moderado e acho que vai ter. Vamos ver. Tem gente que acompanha a política argentina aqui no Brasil, dizendo que o Milei cai. Não sei, acho difícil o Milei cair, né, com esse apoio que ele tem nas classes dominantes. Vamos ver. Paulo, é isso aí. Então, vamos falar um pouquinho da economia real brasileira. Vamos falar um pouquinho aí da economia real brasileira. Eu achei muito interessante que foi manchete no Globo, o Dario Durigan, que é o segundo nome do Ministério da Fazenda, é o secretário executivo, né? Ele foi para o lugar do Galípolo, quando o Galípolo foi para o Banco Central, que vem de uma das Big Techs, tá? Ele era diretor do WhatsApp. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a relação do Haddad com as Big Techs aqui. Mas achei muito curioso isso, sabe? Ele falando reforma da renda. O que é a reforma da renda? Basicamente é a isenção do imposto para quem ganha até 5 mil e a cobrança de imposto para quem ganha um pouquinho só, como diz o Haddad, né, fazendo a mão assim, para quem ganha mais de 50 mil. Não vai gerar impacto na agenda fiscal, afirma Durigan. Aí ele diz assim, a discussão sobre a renda deve preservar o equilíbrio nas contas públicas. Eu achei muito curiosa essa manifestação dele, porque fica claro pela manifestação que a prioridade não é a reforma da renda, né? A prioridade é o equilíbrio do ajuste fiscal. Achei bem interessante.
Não, a lógica que tem, vamos dizer, orientado, norteado, né, o comportamento do Ministério da Fazenda, Mauro, desde o início do governo, janeiro de 2003, 23, né, mas, na verdade, antes, né, no período de transição, já o futuro, então, ministro Haddad já comandava, né, os elementos básicos da transição para preparar o novo governo, e a austeridade fiscal era o foco, era o aspecto mais importante. E a gente está há mais de 2 anos, exatamente, quer dizer, vivendo esse drama no cotidiano. Né? Quer dizer, ainda no primeiro ano, em 2023, ainda tinha, né, o efeito positivo, vamos dizer assim, da medida provisória da transição, né? Quer dizer, que se procurou garantir recursos mínimos para o governo conseguir cumprir com algumas das premissas, né, das políticas públicas na área social, mas depois acabou, né? Quer dizer, então, a cada semana, a gente tem o quê? A matéria e a manchete ou algum assessor, ou algum secretário, ou mesmo ministros, né, porque o Haddad e a Simone Tebet chegaram a entrar nessa para dizer, não, olha, tem que tirar os pisos constitucionais da saúde e da educação, porque isso compromete o arcabouço fiscal de uma maneira geral, que virou uma lei complementar, vamos lembrar, né? Lei Complementar 200, mas principalmente compromete alguma coisa que é uma iniciativa do governo, que ele pode, né, mudar quando ele quiser, já devia ter mudado lá em 23 e 24 e manteve para 25, que é essa busca idílica e equivocada de zerar o déficit primário, como se diz no jargão, né? Quer dizer, então, fazer todo o esforço para reduzir despesa de qualquer jeito na área social, né? Despesa com juros, despesa financeira, esse é outro departamento, e para isso não tem teto, não tem limite, não tem contingenciamento, e aí a cada instante é isso, quer dizer, o governo mandou aquelas propostas de acabar com o abono salarial, reduzir acesso ao benefício de prestação continuada, descumprir a promessa do presidente Lula de assegurar, né, reajuste salário mínimo, que seja a inflação mais crescimento do PIB, isso ficou limitado, tá certo? Tudo isso em nome do quê? Da austeridade fiscal, do arcabouço fiscal e da meta de zerar o déficit. Então, essa declaração do Durigan vem nessa esteira, tá certo? Dizer, olha, não, vamos fazer, porque realmente isso é promessa de... É mais uma, tá? Algumas o Lula não cumpriu, né? Promessa de campanha, a coisa da isenção, né? Mas, fiquem atentos, não vamos mexer no equilíbrio fiscal, tá certo? Porque isso é o elemento mais importante, quer dizer... Tanto que, na lógica dos modelos que orientam, né, a ação do Ministério da Fazenda, o PIB crescer 3,5% ou até 3,8%, né, como pode ser o que vai ser finalmente apurado pelo IBGE agora no final de março, para 2024, porque tem uma demora, né, que é normal para fazer a apuração, isso é um problema. Entendeu? Porque na lógica desses caras existe uma coisa que no economês é chamado de PIB potencial. Né? Quer dizer, e ninguém sabe qual é a mágica do modelo que chega a essa conclusão, etc. Mas para eles, o Brasil não pode crescer mais do que 2,5% no PIB a cada ano. Senão isso tem problemas na lógica deles, lógico, né? Tem problemas inflacionários, tem problema de infraestrutura, tem o problema de oferta incapaz de ser atendido pela demanda. Então, na dúvida, rebaixemos o desempenho, fiquemos com 2,5%. E isso está orientando o governo, quer dizer, por exemplo, a taxa de juros elevada, de alguma maneira, tem a ver com isso. Tanto que o governo não faz nada, ainda que tenha autonomia do Banco Central, etc. O Lula fez questão de gravar aquele vídeo, né, na posse do Galípolo, que era o cara que ocupava a posição atualmente do Durigan no começo do governo do Haddad, para dizer, olha, você vai ter completa autonomia para fazer o que quiser. A taxa de juros continua na estratosfera, nós somos campeão mundial da taxa real de juros, e o sujeito vai dizer que não se preocupe, porque qualquer coisa que seja feita para mexer na renda, do ponto de vista da tributação, né, não vai afetar o equilíbrio fiscal.
E isso é uma demagogia, no fundo, tá certo? Quer dizer, ele quer ficar bem com o presidente, mas ele quer ficar bem também com os operadores e os lobistas do sistema financeiro, porque se, por acaso, esse projeto avançar, vamos trabalhar com esse cenário. O projeto avança, pode até ter problemas políticos, porque a direita se antecipou e já aumentou essa isenção, né? Tem um projeto da direita que está tramitando agora, diz, olha, até R$10 mil por mês está isento de imposto de renda. A proposta do Lula, do governo, era até 5 mil somente. Então, a direita pode aparecer mais generosa, né, para alguns setores de renda um pouco, não é elevada, mas não é aquela classe média tão baixa. Mas, enfim, se um desses projetos passa, o que significa? Na contabilidade tacanha de quem olha o fiscal com aquele olho da cabeça de planilha, como se diz, isso é um problema. Por quê? Porque a arrecadação de imposto de renda vai cair. Então, você tem que ter, no projeto de lei, tá certo? Alguma medida que compense por onde vai aumentar a arrecadação, já que uma parcela dessa arrecadação vai cair. Não precisa ser assim, porque isso é uma obediência, uma regra que é totalmente desnecessária. Mas vai ser isso que vai acontecer. E aí tem aquela ideia inicial lá atrás do Lula, dizer, não, então, e do Haddad, né? Nós vamos aumentar a tributação de ganho acima de 50 mil. Acredite quem quiser, isso é balela, quer dizer, o Haddad não vai propor isso, e esse Congresso, com essa lógica do Ministério da Fazenda, do governo, de atender aos interesses do financismo de qualquer maneira, também não vai atender. Então, na verdade, o que precisa é fazer uma mudança radical, no sentido verdadeiro da palavra, da orientação e da estratégia da política econômica. Quer dizer, a primeira coisa é óbvio, muda essa meta da inflação. Né? Quer dizer, o Brasil nunca teve, né, por períodos longos, uma inflação de 3%, como a Haddad quis colocar, e colocou, né, na lei de diretrizes orçamentárias. Isso é um absurdo. Né? Quer dizer, e nem é lei, na verdade é uma decisão do Conselho Monetário Nacional, Fazenda, Planejamento e Banco Central. Antes era 2-1, agora é 3-0. Muda isso. Porque daí agora, você retira o argumento do Banco Central, seja sob Roberto Campos Neto, seja sob Galípolo, de que eu tenho que manter a Selic nas esferas altas. Por quê? Porque a inflação está descontrolada. É óbvio, quer dizer, se a inflação foi uma meta irrealista de 3, sobe 1,5, é 4,5, a gente está perto de 5, então a gente, entre aspas, está descontrolado, mas não está descontrolado. O problema é que foi estabelecida uma meta equivocada. Se tivesse estabelecido uma meta de 4, com essa flexibilidade, mais 2 para cima, mais 2 para baixo, como era no passado, estava tranquilo. E a sociedade, o conjunto das forças políticas poderiam fazer mais pressão sobre o Banco Central e ele ficaria desguarnecido, porque não tem argumentos. A inflação está sob controle e a única razão para aumentar a taxa de juros é o risco da inflação, é todo o argumento para baixar radicalmente a Selic, como é mais do que urgente, tá certo? Agora, Paulo, tem uma questão aí, né? É o que você falou, dá para mudar a meta de inflação, que já seria um grande feito, né? Mas eu lembro a reunião de março de 2023, quando perguntaram para o Haddad, reunião do CMN, do Conselho Monetário Nacional, é o que você falou, era 2-1 naquela época, se é que o Roberto Campos Neto ia votar contra o Haddad, né? Vamos ver, era 2-1, de qualquer maneira. Ele, Simone versus Campos Neto, agora é 3-0. O Haddad simplesmente não colocou na pauta a questão da meta da inflação. E tinha, inclusive, quer dizer, antecipadamente, promovido uma redução, porque era 3,5. Né? Ele falou, não, aquela coisa de querer mostrar serviço, vestir o boné do bom mocismo, não. Agora nós vamos ser sérios e vamos enfrentar, né, como se essa fosse a principal questão da macroeconomia e da sociedade brasileira. E aí tornou mais irrealista e ofereceu de bandeja para o financismo aquilo que eles mais desejam, que é o argumento para deixar a Selic nas esferas. Né? Agora, diferentemente da meta de inflação, o ministro da Fazenda, senhor Fernando Haddad, mas com consciência e apoio do presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, meteram o país numa armadilha
da qual vai ser difícil sair, né? Porque não é mais o presidente chegar lá e assinar um decreto e revogar o arcabouço, né? Não foi exigência. Gente, não teve nenhuma, não é isso, Paulo? O Congresso não exigiu, ninguém pediu. Foi o Haddad que falou, não, vamos aprovar uma lei complementar. Agora muda, quero ver. Porque a promessa do Lula... Desculpa, a promessa do Lula durante a campanha, quer dizer, quem se lembra mais do que aconteceu ao longo de 2022 e principalmente no segundo semestre, quer dizer, se aproximando de outubro, o Lula reiterou diversas vezes em reuniões, em comícios, em pronunciamentos, o quê? O nosso compromisso é a revogação do teto de gastos, que é aquela excrescência que foi apresentada lá em 2016 pelo Temer e pelo Meirelles, que era o ministro da Fazenda, logo depois do golpe contra a presidente Dilma, né? E eu me lembro até hoje, foi apresentado, votado pelo Congresso, numa data fatídica, né, dia 13 de dezembro, que por sincronicidade ou convergência ou coincidência é a data do AI-5, né? O ato institucional número 5, 1968. Mas, enfim, então, no apagar das luzes de 16, eles votaram o teto de gastos e colocaram na Constituição, que realmente é um absurdo. O Brasil era o único país do mundo que tinha engessado na Constituição a proibição de aumento de gasto público durante 20 anos, essa era a ideia. E na transição, quer dizer, em vez de simplesmente revogar, como era a promessa do Lula, como era o interesse da grande maioria dos políticos, dos economistas, dos técnicos envolvidos na campanha e depois na transição, apareceu, né, como se fosse do nada, da cartola do Haddad, essa ideia, não vamos fazer uma coisa tão extremada assim, né? Vamos trocar o teto de gastos da Constituição por um arcabouço que mantém exatamente o espírito da austeridade do teto na forma de uma lei complementar, como você bem apontou, Mauro. Então, essa lei complementar 200, assim como a lei de responsabilidade fiscal, os números são interessantes, que é a 100, né? Uma é 100, outra é 200, números fechadinhos, né? É uma lei complementar, portanto, e é de difícil ser alterada do ponto de vista de quórum, do Congresso, etc. Sim. Se fosse uma lei ordinária, seria mais fácil. Então, a lei está ali. Isso é um problema, isso cria dificuldades para qualquer governo que pretenda. Infelizmente, o Lula não está ainda nessa vibe, né? Quer dizer, de ser desenvolvimentista, de procurar recuperar a ideia do planejamento público, do investimento público, aumentar a dotação das rubricas orçamentárias na área social, tá certo? Porque isso, o arcabouço cria dificuldade, mas mesmo assim, Mauro, o governo teria uma alternativa de, como se diz, bypassar, né? A moda é trazer termos do inglês, né? De passar ao largo do arcabouço, deixa o arcabouço, é a lei complementar, tá bom. Tem a lei de diretrizes orçamentárias, que a cada ano, mesmo mantido o arcabouço, o governo diz, olha, a minha meta, do ponto de vista fiscal, para esse ano, é de que tenha ou um superávit, ou um déficit, ou um equilíbrio fiscal, ponto. E ao longo da última década, tá certo? Quer dizer, 9 anos foram de déficit fiscal primário, simplesmente assim. A grande maioria dos países do mundo, hoje, estão apresentando déficit nos seus orçamentos. E isso não significa a antessala do apocalipse, que o país está quebrando, nada. O único problema é que o Haddad vai queimar o seu filme com os presidentes dos bancos privados que ele chamou para elaborar o arcabouço para ele. Ele vai queimar o seu filme com os formadores de opinião do financismo que vão ficar chateados com ele estar rompendo uma promessa que ele deve ter feito junto a eles de ser zeloso na responsabilidade fiscal. Mas não tem problema. O governo diz, olha, a questão fiscal, a meta fiscal para 2025 vai ser um déficit de 1,5% do PIB, que seja, ou 2%. E aí ele fica mais tranquilo na tramitação das coisas no Congresso, porque não precisa ser esse afogadinho, não pode porque não tem recurso. Tem que cortar bônus salarial porque está faltando dinheiro. Tem que tirar o BPC. Não, volta a fazer aquilo que deveria ter sido feito desde janeiro de 23, e que o Lula dizia na campanha, eu quero fazer 40 anos em 4,
Já foi mais da metade desse negócio. Eu quero fazer mais e melhor do que eu fiz nos 2 primeiros mandatos, de 2003 a 2010. A escutarmos as pesquisas de opinião, ele não está fazendo melhor do que ele fez. Você percebe? Então, por isso que eu digo, precisa ter uma mudança de rota em vários aspectos. Quer dizer, eu estou puxando a sardinha para o aspecto que eu domino, que é a política econômica. Outras áreas também precisam sofrer mudança, porque, para fechar, quer dizer, o problema não é só comunicação. Comunicação é um problema também. Mas não tem santo sidônio que resolva um problema de um governo que esteja com políticas equivocadas, com políticas públicas, né, que não contemplem aquilo que é o objetivo maior, que é buscar o caminho do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Tá certo? É isso aí. Paulo Clias. Legal. O que mais temos para hoje? Se eu tenho. Olha, se você me permite dar uma de editor-chefe aqui do canal, eu queria só compartilhar contigo, Mauro, e com quem está nos assistindo, a segunda parte desse artigo que você chamou, que saiu ontem, né? Os nossos blogs. O seu artigo. Isso. Não, nem precisa colocar. Bom, porque o que é? Quer dizer, eu estou chamando a atenção, a partir da coisa do Milei, para um aspecto que remonta, quer dizer, desde as origens, óbvio, do capitalismo, e depois do capitalismo financiarizado, cada vez mais, etc., mas que estava na origem da crise de 2008 e 2009, né, que todo mundo se lembra, começou nos Estados Unidos, né, no mercado principalmente imobiliário da habitação, atravessou, foi para as bolsas de valores, né, bancos quebraram, grandes empresas faliram, atravessou o Atlântico, foi para o espaço europeu, e uma das razões para essa crise, quer dizer, os especialistas sempre apontaram, tem uma coisa que é da natureza do capitalismo, né, que é essa coisa, né, das crises atuarem para resolver problemas estruturais, né, mas é a ausência de regulação na área financeira. Tá certo? Quer dizer, então, por exemplo, você tem no mundo inteiro, ou na grande maioria dos países, bancos centrais que controlam, ou teoricamente controlariam, os seus bancos privados, os bancos públicos. Então, é uma forma de regulação. Né? Você tem, por exemplo, sei lá, no Brasil, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que regula um pouco a área de seguros. Você tem o Conselho Monetário Nacional, que regula um pouco outras áreas do mercado financeiro. Enfim, no caso específico, você tem um conjunto imenso de produtos financeiros que são genericamente conhecidos por derivativos, né, é um termo do financês, que não tem nenhum lastro efetivo com a economia real, com a base real, que começaram a ser desenvolvidos, comprados, vendidos, articulados de uma forma desenfreada, e se cria aquilo que no economês, no financeiro, chama de uma bolha especulativa. Né? Quer dizer, então, a Bolsa está indo tudo muito bem, tem muito a ver, inclusive, com essa... Por isso que eu peguei o mote do Milei. Né? É uma ilha da fantasia, só que é uma bolha. Né? Uma hora vem um alfinete ali, pim, e cai todo mundo na real. E se dizia, olha, 2008, 2009 aconteceu, entre outras razões, por isso. Porque não tem regulação, e nessa coisa dos derivativos, principalmente. Então, o derivativo tem para tudo. Por exemplo, você tem dúvida sobre... Você é um produtor do agronegócio, você planta soja, você tem dúvida sobre o que vai acontecer com o preço da soja, por exemplo, na hora da colheita ou daqui a 2 anos. Então, você vai nesse mercado e você vende um título, tá certo? Ou você compra um título, dependendo do seu interesse, pensando que o preço da soja daqui a 2 anos. Esse é o papel que você compra, como se fosse um seguro. Isso vale para petróleo, para ouro, para juros. Imagina esse crescimento todo das bets esportivas, tudo é objeto desses derivativos. E o financismo, quer dizer, vende essa ideia como se fosse um mecanismo positivo, saudável, porque dá mais liquidez e dinamismo para as atividades. Quando está indo tudo bem, é verdade. Só que como não tem lastro nenhum, você percebe que a tua plantação de soja já está comprometida com o empréstimo bancário que você fez no seu banco para ter o recurso para plantar. Você está criando um título novo
para dizer, olha, não, o soja daqui a 2 anos eu acho que vai estar não sei quantas dólares por tonelada. E essa papelada começa a circular. Então, o que eu trago no documento, quer dizer, são números que são muito preocupantes. Não sou eu que falo, não. Quer dizer, você acha que já chamou o amigo e economista, o Ladislau Dauber, né? Ele Sim. estuda muito isso aqui no Brasil. O Tomás Piketty já tem falado muito. Tem uma instituição que chama Banco, na verdade, Banco Internacional de Compensações, né? Banco de Compensações Internacionais. É o BIS, em inglês, né? Bank of International Settlements. Eles seria, no seu modelo ideal, feito para ser uma espécie de banco central dos bancos centrais, para fazer essa regulação que os bancos centrais fazem nos seus territórios nacionais num espaço global, universal, internacional. Só que ele nunca conseguiu cumprir essas funções, porque o mercado financeiro internacional é muito mais forte, tem problemas de soberania dos países, aquela coisa toda. Eles fazem algumas coisas, mas principalmente trabalham com informação. E eles coletam justamente a situação dos derivativos no mundo, Mauro. Isso é uma coisa impressionante. Então, a informação mais recente que eu trouxe, que eu busquei, vai sair outra agora, provavelmente no mês que vem ou no outro, é de junho do ano passado. Então, pasme, o volume total dos estoques de derivativos no mundo, circulando a cada instante, tá? São 700 trilhões de dólares. Quer dizer, nem eu, nem você, nem ninguém está no sistema tem a menor ideia da dimensão desse valor. O que são 700 trilhões de dólares? Uma referência. O Fundo Monetário faz também uma estimativa daquilo que ele chama do PIB mundial. Então, faz uma espécie de balanço dos PIBs nacionais, tem a coisa de evitar contrapartida, dupla contagem, e chega a um número questionável, mas, enfim, de que o PIB mundial hoje estaria na ordem de 110 trilhões de dólares. Então, a gente tem só na esfera dos derivativos, Mauro, 7 vezes o valor da produção de bens e serviços circulando na economia, com uma coisa totalmente desvinculada, especulativa, parasitária, de cassino, e que todo mundo está no dia a dia fazendo compra-venda, compra-venda, compra-venda. Veja, nisso não estão incluídos todas as outras operações que são também são graves, mas que são aí claramente ilegais, porque os derivativos são legais. É tudo legalizado, bonitinho. Então, por exemplo, a economia das drogas, a economia do tráfico de armas, a economia do tráfico de pessoas, né? Quer dizer, tudo isso corre por baixo, né? Quer dizer, e aumentaria ainda mais esses valores, quer dizer, de títulos e papéis, né, que são da esfera puramente financeira, que não guardam nenhuma relação com o mundo real, e que, como estão desregulados, né, quer dizer, não é que a gente vai começar a dizer que o mundo vai acabar amanhã, não é isso, né, como aconteceu com a declaração do Milei, mas coloca permanentemente, quer dizer, o equilíbrio macroeconômico global, se a gente pode chamar assim, em questão, como acontecia em 2009. Quer dizer, tinha uma série de economistas que alertavam, olha, a gente está vivendo uma bolha, a situação é complicada, não sei o quê. Assim como tem vários economistas que hoje a situação continua, porque nada do que foi recomendado para tentar evitar a crise de 2008 e 2009 foi feito. Então, do ponto de vista da segurança do sistema global, a gente continua com os mesmos riscos que a gente tinha anteriormente, tá certo? Perfeito, legal. Ou seja, se puxar, né, nessa... você está falando de grandes castelos de cartas. Se alguém chegar e puxar a carta lá de baixo, desmonta tudo. Ou seja, a possibilidade de ter uma crise global absurda, né? Absurda. E com vários outros elementos, né? Então, você tem conflitos internacionais. Então, todo mundo dizia, não, o conflito da Rússia com a Ucrânia pode desencadear. Depois a coisa, né, do genocídio de Israel na Palestina e o risco a cada momento, não, porque Israel vai usar arma nuclear, mas daí o Irã pode responder, porque o Irã também tem um arsenal defensivo nuclear, e você percebe? Quer dizer, então, a gente está permanentemente, quer dizer, embaixo de uma possibilidade de uma crise, né, global. E esse aspecto econômico, quer dizer, além do aspecto climático, ambiental, enfim, você percebe que são
várias dimensões, né? Mas esse aspecto financeiro é mais do que evidente. Então, isso ninguém pode negar, mesmo o povo que adora, né, o mercado financeiro, etc. A gente está vivendo uma bolha, né? Quer dizer, e o problema das bolhas, né, Mauro, é que você precisa ter uma espécie de uma concertação, no sentido da palavra, porque o capitalismo só resolve essas crises com aquilo que se chama da perda patrimonial. Né? Quer dizer, então, são aquilo que alguns estudiosos, né, o Kalecki, que era um cara de inspiração marxista, etc., dizia que era a destruição criadora. Né? Quer dizer, você precisa destruir capital, né, para, a partir disso, você baixar os valores patrimoniais desses ativos, que eles estão claramente supervalorizados, né, e, a partir daí, ter o início de uma nova era, entre aspas, de crescimento. Aconteceu na época da Segunda Guerra, né? Quer dizer, a reconstrução da Europa, né? Quer dizer, que foi feita completamente terra arrasada em função da aventura hitlerista, aquela coisa toda, foi um espaço de destruição criadora, literalmente, né? E os países foram reconstruídos, né, em novas bases, tá certo? Quer dizer, a crise de 2008, 2009, de alguma maneira, você teve também perdas patrimoniais e uma redefinição, né, dos desenhos e dos perfis dos grandes conglomerados no mundo. A crise de 29, né, vai fazer um século agora, né, daqui a 5 anos, a mesma coisa, quer dizer, capitais foram dilapidados, perda patrimonial severa para determinados grupos, agentes, famílias, bancos, empresas, mas isso não significou que o capitalismo acabou, muito pelo contrário, né? Agora, quando você tem uma crise dessas dimensões, é aquela bela história, né? Quem são os verdadeiros perdedores, né? Sempre a corda rompe do lado mais fraco, né? Quer dizer, então é o povo trabalhador, são os pensionistas, são os aposentados, e na divisão internacional do trabalho são os países mais pobres, os chamados países do terceiro mundo, subdesenvolvidos, ou o que seja, né? Perfeito. Paulo Klias, o homem da economia. Muito obrigado. Super, super obrigado, Paulo. Vamos seguir. Vem novidade pela frente na economia brasileira. Vamos ver que vai ter mais pacote, não vai ter mais pacote. O Paulo volta logo para a gente saber, porque este cenário atual é de um equilíbrio incerto. Vamos ver como é que vai ser, o que vai rolar nos próximos meses. Paulo, muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigado, Mauro, mais uma vez, obrigado pelo convite, a todo mundo que está nos assistindo. Fiquem com um beijo e bons dias, né, desta semana que ainda tem bastante. Beijão, tchau. Bom.